Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro desafio de Teologia Sistemática. Durante 3 meses, os professores da Escola Bíblica Dominical responderam e estudaram 140 questões de teologia, se preparando para este grande momento. E agora pedimos ao nosso Deus que a união, a amizade e a paz reinem nos corações de cada integrante e que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. A paz do Senhor a todos. Nossa equipe, a equipe da Amizade, é composta pela Divina, o Jonathan, Leonice, eu, Lucinéia, Taismara e Thaisa. E dos temas que nos foram propostos, optamos por apresentar sobre a martiologia, que é a doutrina do pecado. Com relação à etimologia, a martiologia é derivado do grego amartia, que significa pecado, e logo significa estudo ou tratado. Sendo assim, a martiologia é o estudo da doutrina do pecado. Nós todos sabemos que o pecado é uma sombra que afeta cada aspecto da nossa existência. Embora ele nos apresente a liberdade, no fim ele nos escraviza, porque ele não... São desejos que, na verdade, não podem ser realizados, que nem sempre são cumpridos. E quando nós tentamos defender a nossa fé cristã, surge o seguinte dilema ético: como pode existir o mal no mundo se Deus é onipotente e inteiramente bom? Então, na tentativa de responder essa pergunta, nós agrupamos os aspectos mais importantes com relação ao pecado nessa apresentação. O pecado ele está relacionado a uma condição pecaminosa que nós carregamos desde o princípio. Então, em suma, o pecado pode ser definido como falta de conformidade com a lei moral de Deus em ato, disposição ou estado. O nosso grupo é o Grupo Paz, meu nome é Miriam, o nosso líder é o irmão Thales e faz parte do nosso grupo o irmão Cleiton Andrade, a irmã G, Lohane, Magna, eu, Miriam, e a irmã Vera Lúcia. O nosso tema para ser apresentado é Cristologia, fala sobre a doutrina de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a figura central de toda a realidade cristã. Estaremos tratando de pelo menos 7 assuntos referentes à segunda pessoa da Trindade Divina, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos hoje, nós vivemos uma luta porque muitos negam que Cristo Jesus é Deus, Muitos negam a divindade de Cristo Jesus. E nós vamos afirmar aqui que a palavra nos dá, respaldo bíblico para isso. Jesus Cristo é Deus. Afirmamos ser Jesus Cristo Deus pelos nomes, ofícios e atributos que somente Deus possui. Hebreus 1:8 diz, mas do Filho diz, quando o escritor aos Hebreus estava dizendo, escrevendo essa carta para nós hoje, vamos dizer assim, diz que o Senhor Deus diz assim do Filho dele: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Quando o escritor aos Hebreus diz isso, ele está afirmando que Jesus é Deus. Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É mais um atributo de Deus, onipotência.
né? O único que tem esse atributo é Deus. O único que é onipotente, pode todas as coisas, é Deus. Apocalipse 22:3 diz: eu sou o alfa e o ômega. O Senhor Jesus falando de si próprio: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e fim. Né? Afirmando ali que ele é o princípio e é o final. Alfa e ômega são duas letras do alfabeto grego, que significa princípio e o fim das coisas. Paulo nos diz que se Jesus morreu e não ressuscitou, logo a nossa fé é vã. Cremos em alguém que morreu e, portanto, não pode fazer nada por nós. Mas isso não é verdade. O nosso Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Nossa vitória está aí. Nenhum líder das religiões que existem aí, budista, os seguidores de Maomé, todos os líderes dele morreu e continuam mortos. O nosso líder, o nosso Senhor, ele morreu, mas ele ressuscitou. Dos nossos 2 temas abordados, que foi antropologia e eclesiologia, nós escolhemos antropologia para expor para os irmãos. A palavra antropologia, ela significa estudo do homem. A antropologia significa o quê? Antropos, vem, né? Significa homem. Tudo que fala logia, logos, é estudo e conhecimento. Então, antropologia significa o estudo, o conhecimento do homem. Deus, ao criar o homem, ele não queria que o homem fosse simplesmente uma criatura. Ele queria ter assim, uma íntima comunhão com o homem. E a prova disso, o que Deus fez? Tirou algo dele, que foi o fôlego de vida, que é o espírito, e colocou no homem. Por quê? Se o homem fosse simplesmente... Deus criasse o homem do pó da terra, seríamos como os animais. A alma, irmãos, a alma foi uma criação de Deus. E o fôlego de vida, como eu disse, foi algo que Deus tirou dele e colocou no homem. O homem, ele é tricótomo, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito. A alma, as funções dela, igual pensar, decidir, as paixões, tristezas, angústias, tudo isso é a alma. O espírito, como eu já disse, foi o quê? O fôlego de vida de Deus. Deus não tirou algo dele, colocou em nós. Como ele queria uma íntima comunhão com o homem, o que ele fez? Ele colocou algo dele. Então, quer dizer que o Espírito dentro de nós é o que nos constrange a adorar a Deus. Porque o pecado de Lúcifer não recebeu o perdão de Deus. Primeiro, Lúcifer rebelou-se contra o Senhor. E a Bíblia fala em Ezequiel, capítulo 27, Isaías também, que ele queria exaltar o seu trono e subir e assentar-se sobre o trono de Deus. Ele queria tomar o trono de Deus. E a Bíblia diz que Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso, Satanás, junto com aqueles anjos rebeldes, foram lançados por terra. Lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia fala a respeito disso, que quando Satanás ele rebelou contra o Senhor, Deus ele lançou fora Satanás, juntamente com os anjos que se rebelaram. Para todos, mais uma vez, graças a Deus, nós estamos chegando ao final do nosso desafio de teologia sistemática. O objetivo desse desafio foram 2. O primeiro é desenvolver a capacidade teológica dos professores, e o segundo também, que é equiparado ao primeiro, é o poder de argumentação para defender aquilo que nós acreditamos. Nós não apenas precisamos saber para nós, precisamos ter capacidade argumentativa para defender a nossa fé. Com relação a todo esse processo, foi muito laborioso, foi muito difícil, foi a primeira vez que nós fazemos um evento como este, e a gente percebeu muitos erros por parte da organização. Os erros, eu quero admiti-los, mas o sucesso eu quero compartilhar com cada um de vocês, que eu tenho certeza que vocês estão saindo aqui conhecendo um pouco mais da Bíblia, um pouco mais da Palavra de Deus. Eu quero não estender os meus argumentos, eu quero apenas agradecer a todos vocês, agradecer o nosso pastor que está presente, que tem sempre nos apoiado, e que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus. Com relação ao vencedor, todos nós saímos daqui vencedores. Nós estaremos apurando depois as notas, ver qual a equipe que teve o melhor desempenho, e depois nós estaremos fazendo um boletim informando todos os passos, todas as etapas, a avaliação. Algumas questões a gente percebeu que houve um erro, depois eu vou reunir com os líderes para a gente poder estar tratando desses assuntos. Esse não vai ser o último, foi o primeiro. Nós estamos pretendendo para o meio do ano já fazer um próximo, e depois nós estaremos sentando para acertar os detalhes. Muito obrigado a todos.